Olá, amigos e irmãos. Boa tarde a todos. Nós estamos iniciando mais um Interagindo com a Bíblia. E eu gostaria de convidar os irmãos para a gente começar esse tempo com uma oração. Senhor, obrigado por esse tempo que nós estamos reunidos aqui, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estudar mais um pouco da sua palavra. Que a sua palavra possa falar às nossas mentes, aos nossos corações, que possamos conhecer mais dela e ela possa trazer transformação também para nossas vidas. Esteja abençoando também a cada ouvinte e eu que estarei falando neste momento. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, essa tarde eu gostaria de dividir um pouco mais a palavra de Deus com vocês e o assunto que eu gostaria de abordar essa tarde é sobre combater heresias. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos combater os falsos ensinamentos, as heresias. Hoje em dia nós sabemos que existem muitas seitas aí fora. Seitas são um grupo de pessoas que seguem os falsos ensinamentos, ou seja, as heresias. Existem muitas seitas, existem falsos ensinamentos aí fora. Na nossa igreja, devemos tomar cuidado com esses falsos ensinamentos. Eles podem entrar através dos púlpitos, eles podem entrar na igreja através das músicas também, através das conversas. Nós devemos combater o falso ensinamento. Foi por causa de heresia que foi necessário que em Atos capítulo 15 acontecesse o concílio. Os irmãos se reuniram naquele concílio para combater um falso ensinamento, uma heresia, de que a salvação não era somente por meio da graça de Jesus Cristo, não era somente por meio do sacrifício de Cristo, mas era também pela observância da lei de Moisés. Foi por causa de heresias também que Paulo ele teve que escrever a carta aos Gálatas, porque esses irmãos da região da Galácia estavam abraçando um falso ensinamento. Eles estavam começando bem no espírito, mas estavam caindo depois na carne, querendo a salvação e a santificação por meio das obras da carne. Daí Paulo corrigiu, combateu o falso ensinamento com a palavra de Deus. Foi por causa de heresia também que Paulo teve que escrever a segunda carta aos irmãos de Tessalônica, porque eles estavam abraçando um falso ensinamento, de que a tribulação já estava acontecendo, o arrebatamento já aconteceu e eles ficaram para a tribulação. Daí foi necessário Paulo escrever a segunda carta aos Tessalonicenses para corrigir também este falso ensinamento. E foi por causa de heresia também que Paulo teve que escrever 1 Coríntios capítulo 15 para corrigir um falso ensinamento que tinha entrado ali na igreja. Eles estavam pregando a algumas pessoas que não há ressurreição, que é mentira essa história de ressurreição. E Paulo escreveu 1 Coríntios ali capítulo 15 para combater também este falso ensinamento. E eu gostaria, na palavra de Deus, de mostrar 3 princípios que a palavra de Deus nos ensina para a gente combater o falso ensinamento. E para isso eu gostaria de usar o texto de 1 Coríntios capítulo 15. Nós vamos discorrer do versículo 1 até o versículo 20. E dentro desse texto veremos 3 princípios que a palavra de Deus nos ensina para combater heresias, para combater o falso ensinamento. O primeiro princípio que nós vamos ver é que nós devemos conhecer o verdadeiro evangelho. Para você combater a heresia, primeiro você deve conhecer a verdade, a palavra de Deus. Se você não conhecer essa verdade, qualquer ensinamento que as pessoas falarem, você está ali abraçando, você estará abraçando. Você precisa conhecer o verdadeiro evangelho. O versículo 1 e 2, ele vai nos ensinar que esse é o evangelho que salva. Olha só o que diz aqui. 1 Coríntios capítulo 15, verso 1 e 2. Irmãos, venham lembrar-vos, ele está trazendo à memória, o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Paulo aqui está ensinando que nós devemos conhecer o verdadeiro evangelho. E o que nós devemos saber desse evangelho? Que ele é o único evangelho que salva, é a única mensagem de salvação para o homem. Esse evangelho que os coríntios receberam é o evangelho que salvou a vida deles, o evangelho em Jesus Cristo. A segunda coisa que nós devemos saber também, conhecendo o verdadeiro evangelho, é que este evangelho ele está baseado nas Escrituras, baseado no Antigo Testamento. Olha só os versículos 3 e 4, diz assim: Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras,
e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aqui a palavra de Deus ensina que este evangelho ele está baseado nas Escrituras. Nós devemos conhecer o verdadeiro evangelho. É o evangelho que salva, é o evangelho que está baseado nas Escrituras. E o Antigo Testamento ele vai mostrar vários textos, vários versículos, já provando, falando sobre a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. É o evangelho que o Antigo Testamento já estava predizendo. Conhecer o verdadeiro evangelho. Também, conhecendo o verdadeiro evangelho, nós devemos aprender que este evangelho aqui, ele foi assegurado por testemunhas. Olha só os versículos seguintes, eu vou ler aqui do 5 até o 7. Diz assim: E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Este evangelho foi assegurado por testemunha. Uma testemunha, ela está ali mostrando a veracidade dos fatos. Esse é o papel da testemunha, mostrar a veracidade dos fatos. Quando existe algum crime, a polícia vai averiguar as testemunhas e ver qual que é o argumento delas, porque o argumento delas é importante para a averiguação daquele crime. Ver quem realmente é o culpado, ver o que realmente aconteceu. A testemunha dessas pessoas é muito importante. Lucas, capítulo 24, abra sua Bíblia aí também, Lucas capítulo 24, eu vou ler os versículos 45 até o 48. E olha só o que Jesus Cristo disse sobre respeito aos irmãos ali. Diz assim do 45 até o 48. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: Assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Perceba que os discípulos aqui eles foram convocados para ser testemunha dessas coisas, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Eles tinham a incumbência de falar para as pessoas que Jesus Cristo é Deus, que ele já estava predito isso no Antigo Testamento, que ele veio aqui na terra, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou segundo as Escrituras. Testemunhas oculares. Esse evangelho foi assegurado também por testemunhas oculares. E ser uma testemunha naquele tempo não era nada fácil. Se vocês lembrarem, João capítulo 9, aquele que estivesse testemunhando de Jesus Cristo, falando que Jesus realmente é o Cristo, ele era expulso da sinagoga. Não era fácil ser testemunha. Também, por ser testemunha de Jesus Cristo, o sinédrio, ali a cúpula da liderança religiosa, estava perseguindo, açoitando, aprisionando aqueles que testemunhavam a respeito de Jesus Cristo. O povo também ele estava linchando aqueles que testemunhavam de Jesus Cristo. Se vocês lembrarem, em Atos capítulo 21, depois da terceira viagem missionária de Paulo, depois que ele retorna ali para Jerusalém, o povo pegou Paulo e linchou por causa do testemunho de Jesus Cristo. Os romanos depois vieram e libertaram Paulo da mão dos judeus. Mas o povo também ali linchava. E esses irmãos aqui, essas testemunhas oculares, eles morreram por causa da testemunha de Jesus Cristo, por eles estarem testemunhando a respeito de Jesus. Não era fácil ser uma testemunha. E você acha que realmente esses irmãos, esses discípulos, esses testemunhas aqui, eles estariam ali abraçando um falso ensinamento? E entregando a sua vida por causa de uma falsa testemunha? De fato não, eles eram testemunhas verdadeiras e estavam falando fatos que realmente aconteceram. Eles estavam entregando a sua vida por causa da verdade e não por causa de uma mentira. Então nós vemos aqui que nós primeiro devemos conhecer o verdadeiro evangelho. Conhecendo o verdadeiro evangelho, nós vamos saber que esse é o evangelho que salva, nós saberemos que esse evangelho também foi assegurado aqui no Antigo Testamento, é um evangelho segundo as Escrituras, e esse evangelho também foi assegurado por testemunhas. E também esse evangelho é o evangelho transformador, é o que o texto aqui de 1 Coríntios capítulo 15 vai nos ensinar. Olha só o versículo 8 em diante, eu vou ler até o versículo 10, diz assim, ó,
E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Aqui no versículo 8, Paulo está falando que ele também agora passou a ser uma testemunha ocular dos fatos que aconteceram da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Assim como Paulo é uma testemunha desses fatos, eu e você, nós também somos testemunhas desse fato, da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Porque essa é a mensagem que salva, a mensagem que traz vida ao perdido. Só que esse evangelho é o evangelho que transforma. Olha só o versículo 9, que diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Perceba como que era a vida de Paulo antes dele se converter, antes dele conhecer esse verdadeiro evangelho. Ele era um perseguidor da igreja. Era desse modo que ele vivia, perseguindo os cristãos, matando os cristãos, aprisionando os cristãos. Só que ele teve uma mudança de vida quando em Atos capítulo 9 ele teve um encontro com Cristo, um encontro com o verdadeiro evangelho. Perceba agora a transformação que ele teve em sua vida. Olha só o versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Olha só a transformação de vida que esse irmão teve. Ele estava perseguindo a igreja. Depois que ele teve um encontro com o evangelho, a sua vida foi transformada. Ele teve uma mudança de vida. E ele começou agora a trabalhar para Jesus Cristo. E ele falou, olha, graças a Deus eu sou o que sou por causa da graça de Deus. É interessante a gente notar que aqui no versículo 10 ele fala, olha, trabalhei muito mais do que todos eles, todas aquelas outras testemunhas. Às vezes parece que isso aqui soa um pouco arrogante, só que isso não foi arrogante da parte dele, porque olha como ele termina o versículo 10. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Ele reconheceu que ele trabalhava mais por causa da graça de Deus que estava com ele. Isso não era arrogância, isso era dependência de Deus. O evangelho, ele traz transformação para nossas vidas. Que transformação, meu irmão, o evangelho trouxe para a sua vida? De fato, o evangelho ele traz transformação. Trouxe transformação também para a minha vida. Eu estava perdido, estava nas trevas, mas o evangelho me conduziu para a luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu era uma pessoa que tinha muito medo de ir para o inferno antes de ter um encontro com a palavra de Deus. Eu tinha pavor, medo, andava com medo. Você sabe como que é o estilo de vida daquele que tem medo? Numa pessoa que é medrosa? E no meu caso, eu que tinha medo de ir para o inferno? O estilo de vida de uma pessoa medrosa é que ela anda se escondendo, anda escondida, fugindo de compromissos e apenas se escondendo. Lembre de Adão, em Gênesis capítulo 3. Adão, ele ouviu a voz de Deus e teve medo. O que ele fez? Procurou uma moita para se esconder. Lembre também de Elias. Elias ali, ele derrotou os 400 profetas de Baal. Mas depois, por causa de uma voz de uma mulher, Jezabel, que ameaçou ele teve medo. E o que ele fez? Foi se esconder. Em Apocalipse também fala de pessoas que tiveram medo. Ali vão ter medo do Cordeiro e de Deus. E o que elas vão fazer? Se esconder. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia para a gente ler esse texto de Apocalipse. Abra em Apocalipse, capítulo 6. Eu vou ler os versículos 15 ao 17. Diz assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo o escravo e todo o livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode sustentar-se? Essas pessoas aqui nesse período que a Bíblia chama de grande tribulação, elas se esconderão com medo de Deus e do Cordeiro. Eles estarão conscientes que aquele tempo é um dia de juízo. E eles se esconderão nas cavernas e nas rochas e procurarão a morte. Eles querem se esconder. O medo, ele traz isso para a pessoa, esse estilo de vida, uma vida que se esconde. Só que quando eu tive um encontro com o Evangelho, quando um dia eu ouvi uma mensagem falando de João capítulo 19, versículo 30, que Jesus Cristo diz na cruz, está consumado, foi quando eu criei no sacrifício de Jesus Cristo. E a Bíblia fala que o perfeito amor lança fora
todo medo. Eu parei de ter medo de ir para o inferno, porque agora eu tenho a certeza da minha salvação. Eu não preciso mais me esconder de Deus, não preciso mais fugir de nenhum tipo de compromisso, porque o amor de Deus, Ele me salvou, Ele me libertou e tirou fora da minha vida todo o medo. Então nós vimos até aqui que os 3 princípios, né, para a gente combater o fascinamento, e vimos o primeiro princípio, que é conhecer o verdadeiro evangelho. Conhecendo o verdadeiro evangelho, a gente vai ver que esse é o evangelho que salva, que esse é o evangelho segundo as Escrituras, este é o evangelho que foi assegurado por testemunhas oculares, esse é o evangelho transformador e, por último, este é o evangelho que deve ser pregado. Vamos voltar para lá? 1 Coríntios capítulo 15, eu vou ler aqui o versículo 11. Este é o evangelho que deve ser pregado. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim cresce. Os coríntios eles foram salvos por causa da pregação da palavra de Deus. E na palavra de Deus consistia a morte de Jesus Cristo, o seu sepultamento e a ressurreição. E Paulo estava combatendo agora aquele falso ensinamento que algumas pessoas estavam trazendo ali, que não há ressurreição. Este é o verdadeiro evangelho que deve ser pregado para todas as pessoas, para que elas possam ter a oportunidade também de crer no sacrifício de Jesus Cristo. Eu gostaria de ler um outro texto, que está em Romanos, capítulo 10, versículo 14. Diz assim, o motivo por que nós devemos pregar este evangelho. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? As pessoas só crerão no sacrifício de Jesus Cristo, nesse verdadeiro evangelho, se nós anunciarmos essa palavra. É o evangelho que deve ser pregado. Mas o segundo princípio que nós vamos ver aqui, além de conhecer o verdadeiro evangelho, nós devemos agora, no segundo princípio, colocar o falso ensinamento em teste. Quando você vai no mercado e você vai comprar uma lâmpada, o que você faz? Você pega aquela lâmpada e vai testar ali, para que você não esteja comprando um produto falso, uma lâmpada que não funcione. Você precisa testar aquela lâmpada. Com o falso ensinamento é a mesma coisa. Quando você escuta um ensinamento diferente, coloque ele em teste. Veja se realmente ele é verdadeiro. E quando você testa, você vai provar que ele não é um verdadeiro evangelho, mas é um falso ensinamento. Primeiro, você deve conhecer o verdadeiro evangelho. Quando você sabe a base, aquilo que é verdadeiro, toda a mensagem que você recebe que é diferente desse verdadeiro evangelho, ele é um falso ensinamento, uma heresia. E é o que Paulo vai nos ensinar a partir de então. Primeira coisa, para você colocar esse ensinamento em teste, o falso ensinamento em teste, primeiro você deve identificar a heresia, identificar o falso ensinamento. E é o que Paulo vai fazer aqui. Agora ele vai identificar o falso ensinamento. Depois que ele discorreu sobre o verdadeiro evangelho, ele vai mostrar o falso ensinamento. Olha só o versículo 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, o verdadeiro evangelho, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Primeira coisa que ele fez é identificar o falso ensinamento. Ele viu o verdadeiro evangelho, agora ele está identificando o falso ensinamento. Como que algum dentre vós diz que não há ressurreição dentre os mortos? Primeiro, nós devemos identificar este falso ensinamento. Depois, Paulo vai nos ensinar que nós devemos pegar esse falso ensinamento e supor ele como sendo verdade. Porque quando você supõe ele sendo verdade, você vai enxergar as consequências danosas que esse falso ensinamento vai trazer para a nossa vida. E é isso que ele vai nos ensinar nos versículos seguintes. Olha só, se é verdade o que alguns afirmam, que dentre vós não há ressurreição dentre mortos, ele vai enxergar as consequências danosas. Se isso é verdade, isso vai trazer um dano para a vida de Jesus Cristo, porque Cristo sai como um mentiroso. Olha só o versículo 13, o que diz aqui. E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Cristo sai como mentiroso da história. Quando nós pegamos o falso ensinamento, colocamos ele em teste, supondo ele como verdade, nós vamos enxergar as consequências danosas. E enxergando as consequências danosas, desastrosas, Cristo ele sai como mentiroso. Olha só quem vai sair como mentiroso também?
o evangelho que nós pregamos é uma mentira. Olha só o versículo 14, o que diz aqui. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. O evangelho que as pessoas pregam, então, o verdadeiro evangelho, então não passa de uma mentira. Se o falso ensinamento fosse verdade, o nosso evangelho ele não passa de uma mentira. Outra consequência danosa é que o pregador ele é tido como um mentiroso, aquele que prega o evangelho. As testemunhas oculares eles foram todas mentirosas. Olha só o versículo seguinte, versículo 15 e o 16, diz assim: E somos nós, que eram testemunhas, olha só, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. O pregador do evangelho ele sai tido como ali falsa testemunha de Deus. É um grande mentiroso. Se o falso ensinamento fosse considerado como verdade. Outra consequência danosa é para os crentes que estão vivos. Os crentes que estão vivos, eles vivem em uma grande mentira. Olha só o versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã e vocês ainda permanecem nos seus pecados, mortos nos seus delitos e pecados. Vocês estão vivendo simplesmente uma grande mentira. E ainda ele vai mais ainda. No versículo 18, ele vai mostrar que aqueles que morreram, que achavam que eram crentes, eles morreram numa grande mentira. Olha só o que o 18 fala. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram, sem esperança. Quando nós pegamos o falso ensinamento e colocamos ele em teste, nós percebemos as consequências danosas que esse falso ensinamento traz se a gente abraçar ele. Versículo 19, Paulo vai trazer a conclusão de tudo isso. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Essa é a conclusão que ele chega. Quando você pega o falso ensinamento e coloca em teste, essa é a conclusão que nós temos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas aqui, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Os mais tristes, os mais infelizes, não temos alegria por viver, então, em uma grande mentira. A heresia, ela mina uma igreja. Ela afasta as pessoas que realmente são crentes e começa a agregar para dentro de si as pessoas incrédulas. Por isso que as seitas são cheias de pessoas, porque a heresia, o falso ensinamento, agrega pessoas dentro de si. Traz consequências danosas para a nossa vida. Por isso que temos que combater realmente o falso ensinamento. Combater as heresias para que elas não entrem em nossas igrejas, não entrem nos ouvidos dos ouvintes a quem estamos pregando a palavra de Deus. Os 3 princípios. O primeiro, conhecer o verdadeiro evangelho. O segundo, colocar a heresia em teste. E o terceiro princípio, que nós vamos ver aqui no versículo 20, é simplesmente fique com a verdade. Olha só o que diz o versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Simplesmente fique com o verdadeiro evangelho. Você sabe qual é o verdadeiro evangelho? Então, coloque depois a heresia em teste quando você escutar um falso ensinamento. E, por fim, rejeite esse falso ensinamento e fique com os fatos que a palavra de Deus nos mostra. Mas, de fato, Cristo ressuscitou. Abrace e fique neste verdadeiro evangelho. Eu gostaria aqui de mostrar um exemplo prático de alguém que conhecia a verdade, sabia a verdade, mas recebeu uma notícia falsa. E ele vai fazer isso, colocar esse ensinamento falso em teste, vai perceber as consequências danosas que esse falso ensinamento traria para a vida dele se ele abraçasse realmente, e depois ele vai rejeitar esse falso ensinamento e ficar com a verdade. Abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 6. Neemias, capítulo 6, lá no Antigo Testamento. E eu quero contar a história agora aqui de Neemias. Nós vamos ler aqui. Neemias era um homem que ele tinha essa incumbência de levantar os muros ali de Jerusalém. E ele sabia que essa era a vontade de Deus. Olha só, o versículo 9 vai nos ensinar que ele sabia, que ele conhecia a verdade. Conhecer o verdadeiro evangelho.
Diz assim, o versículo 9, capítulo 6, versículo 9. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Ele estava orando para Deus porque muitas pessoas estavam tentando impedir que ele cumprisse a obra de Deus ali na cidade de Jerusalém, levantando os muros da cidade, cercando a cidade, protegendo ali a cidade. Mas ele sabia que era incumbência dele. Ele sabia que ele tinha essa função de levar o povo para a construção dos muros, porque ele disse: ó Deus, fortalece as minhas mãos. Eu sei que essa é uma incumbência que o Senhor colocou na minha mão. Eu sei qual que é a mensagem verdadeira: construir os muros aqui em Jerusalém. Ele conhecia o verdadeiro evangelho, a verdadeira mensagem que veio de Deus. Só que, o que acontece no versículo 10? Veio uma mensagem falsa. E o que ele fez? Identificou essa mensagem falsa. Olha só o que diz o versículo 10. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Certo homem chegou para ele e falou: olha, as pessoas vão matar porque você está construindo esse muro. Vamos então para o templo e vamos nos trancar lá dentro. O que ele fez? Neemias identificou ali o falso ensinamento. Ele sabia que aquilo que ele estava recebendo era um falso ensinamento, porque ele conhecia que em Números, capítulo 3, versículo 10, diz assim: mas a Arão e a seus filhos ordenarás que se dediquem só ao seu sacerdócio. O estranho que se aproximar, morrerá. Ele recebeu esse falso ensinamento. Vamos entrar no templo e vamos nos esconder lá dentro. Só que ele sabia que a palavra de Deus falava: o estranho que entrar ali, ele morrerá. Ele não pode se aproximar. Ali no templo, somente os sacerdotes tinham acesso. Quem não fazia parte do serviço sacerdotal, do grupo dos sacerdotes, do grupo dos levitas, não poderia entrar ali. Então, ele sabia a verdade. Quando ele recebeu o falso ensinamento, ele identificou esse falso ensinamento. E o que ele faz depois? Ele vai pegar esse falso ensinamento e vai supor como ele sendo realmente uma mensagem verdadeira. E ele vai enxergar as consequências danosas dessa mensagem se ele abraçasse como verdadeira. É o que o versículos 11 a 13 nos diz. Porém eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivesse motivo de me infamar e me vituperassem. Percebeu o que ele fez? Ele colocou esse falso ensinamento em teste. E ele percebeu que essa mensagem não vinha de Deus. Conheça primeiro o verdadeiro evangelho. Quando você ouvir algo diferente que não está no evangelho, perceba as consequências danosas que ele vai trazer. E assim você notará que essa mensagem ela não vem de Deus. Mas por fim, o que Neemias fez? Versículo 14 vai nos ensinar que ele ficou com a verdade. Olha só o que o versículo 14 fala. Lembra-te, meu Deus. Ele voltou de novo para Deus. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate no tocante a essas tuas obras, e também da profetisa Noadia, e dos mais profetas que procuram atemorizar-me. Ele voltou novamente para Deus, lembrando do seu Deus, lembrando do verdadeiro evangelho e da missão que Deus tinha dado para ele. Irmãos, hoje em dia, em nossos dias, está chovendo heresias. A cada canto que você vai, parece mato. Novas seitas estão surgindo. A cada canto que você aparece, novas seitas e heresias, falsos ensinamentos estão surgindo. O que nós devemos fazer como igreja de Jesus Cristo? Conhecer o verdadeiro evangelho. Se você não conhece essa palavra, como que você vai identificar os falsos ensinamentos que estão aí? Se você não conhece essa palavra, qualquer vento, qualquer onda de doutrina que surgir, você vai ser levado, porque você não conhece esta palavra. Conheça o verdadeiro evangelho, conheça esta mensagem aqui. Depois,
Quando um dia você ouvir um falso ensinamento, alguém querendo trazer um falso ensinamento para a sua vida, você deve identificar esse falso ensinamento e enxergar as consequências danosas que ele vai trazer. E aí você vai perceber que este não é um evangelho de Deus, mas é um falso evangelho. E por fim, você deve ficar com os fatos, ficar com a verdade, o evangelho que você conhece. Fique com os fatos. De fato, Cristo ressuscitou. E nós podemos agradecer a Deus por esses ensinamentos que Paulo nos traz, combatendo heresias, combater falsos ensinamentos. Conheça o verdadeiro evangelho, rejeite o falso ensinamento e fique com o verdadeiro evangelho, porque esse é o verdadeiro evangelho que salva e que traz transformações para nossas vidas. E é este evangelho que nós devemos pregar. Se acaso um dia você abraçar uma heresia, o que você vai estar pregando? O falso evangelho. E o falso evangelho, ele não transforma as vidas, ele não salva ninguém. Mas o verdadeiro evangelho, ele tem esse poder, porque esse é o evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto para judeus quanto para gentios. É o poder de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por esse tempo que nós estamos aqui, pela tua palavra que Paulo aqui nos ensina em 1 Coríntios capítulo 15, sobre a necessidade da gente rejeitar os falsos ensinamentos e combater os falsos ensinamentos. E rogamos a Ti pela proteção, Senhor Deus, das nossas igrejas, dos nossos púlpitos, das nossas músicas, que nós possamos sempre conhecer o verdadeiro Evangelho, que o Seu verdadeiro Evangelho seja pregado em nossas músicas, nossos púlpitos ali também, e que possamos rejeitar todo tipo de falso ensinamento, e que de fato possamos abraçar somente o verdadeiro Evangelho. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, irmãos, por estar nos acompanhando essa tarde nesses ensinamentos e continue acompanhando a gente nas próximas lives.